Juntando forças entre Tokoyami, Jirou e Hawks, os três heróis mostram para o All For One do que coadjuvantes são capazes de fazer, criando um caminho diferente para que o vilão seja derrotado, e acabam partindo uma parte da sua máscara que acaba sendo destruída. Mas será que o golpe do Hawks foi o suficiente para parar o All For One? Ou ainda existe espaço para mais caos e desespero para os heróis? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 356 de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui junto com o Endeavor no seu modo carnificina, batendo muito no All For One para comentar sobre o capítulo 356. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque, cara, esse capítulo tá animal. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com o título de Em Relação ao Inimigo, né? Quem é o verdadeiro inimigo? Será que é o All For One? Será que existe outra coisa na cabeça do Endeavor que está colocando ele como um grande inimigo? Mas antes de falar sobre isso, vamos direto ao começo, na qual o capítulo então se inicia com o Jirou dizendo que agora é o momento perfeito para Tokoyami atacar. Ele pula e envolve seu manto em volta ali do seu braço, aumentando a escuridão naquela parte e atacando então com Black Argan Ragnarok, chamado de Fletching, com o gigantesco Smash, referenciando ali ao golpe do Deku. Hawks diz que All For One estava errado e subestimando todos eles ao pensar que eles estavam apenas ganhando tempo para o Endeavor e partiu assim para o ataque. Então o Hawks começa a narrar de que se o All For One tivesse permanecido na defesa, provavelmente as coisas seriam mais fáceis para ele, já que eles teriam que ir com tudo para cima do All For One. Só que quando o All For One foi para cima deles, achando que o Endeavor demoraria um pouco mais para se levantar, foi aí que ele abriu realmente a guarda e fez com que o Hawks, a Jirou e o Tokoyami conseguissem quebrar um pedaço do capacete ali do vilão. All For One então começa a raciocinar e percebe que deveria ter evitado o golpe do Tokoyami com seu capacete, agora sim quebrando por completo. Agora, neste momento, o All For One tá muito, mas muito ferrado. Ele geralmente confia em sua peculiaridade de vibração e visão infravermelha para reagir aos ataques, mas o som do ataque de Jirou fez com que eles começassem a se rebelar contra ali as suas habilidades. Então as peculiaridades através dos poderes da Jirou bagunçaram um pouco as individualidades que estavam dentro ali dos vestígios, prejudicando as ações do All For One, fazendo com que ele ficasse paralisado. Hawks então está prestes a desferir um golpe para matar o All For One de uma vez por todas, para dar fim ali naquele combate que já está durando há mais de, sei lá, 200 anos entre o One For All e o All For One. Mas vemos que ele acaba devorando a consciência da Kirk, que estava no mundo dos vestígios e estava o paralisando. Então ele agora é capaz de se mover novamente no mundo real, criando dezenas de estacas da sua individualidade por todos os lados. Hawks então, numa fração de reflexo, acaba se jogando na frente do Tokoyami para o proteger, e vemos que as estacas se juntaram ali para reunir os pedaços da máscara quebrada do All For One para fazer a máscara novamente, para que o personagem pudesse voltar a respirar novamente. O herói número 2 ficou extremamente ferrado com o golpe, se bem que não dá para saber se morre ou não ali em Boku no Hero no meio de uma saga, por causa ali do mau hábito do autor de ficar segurando as mortes até o final da saga, como ele acabou fazendo com a Midnight e também com o Gran Turino.
Bom, agora aplicando a minha opinião pessoal sobre isso, de fazer com que os personagens morram no final da saga, no meio da saga, eu acho que é muito complicado você apenas revelar a morte no final da saga, porque ela perde o impacto que ela deveria ter naquele momento, naquela situação. Porque a saga final ali, né, a saga passada, foi um negócio muito complicado, né, porque a gente observou várias mortes, só que elas só foram reveladas no final do arco. E isso faz com que a morte já tenha sido esquecida, já aqueles impactos, as ações, tudo já passou. Então você não consegue ter esse apego ali a essa morte. Por exemplo, a morte ali da Midnight acabou sendo algo que deveria ter chamado a atenção, que deveria ali aplicar em um quesito muito maior. Só que ela não teve tanto impacto porque ela foi no final do arco, né? A mesma coisa aconteceu agora há pouco em One Piece, né? Que acabou passando por isso, que teve mortes de alguns personagens por lá, mas como foi revelado no final do arco, depois de um tempo, coisa do tipo, você não se apegou à morte do personagem naquele momento. Porque como One Piece, né, e assim Boku no Hero, sempre tem aquela tendência dos personagens ficarem bem ou não, você não consegue se apegar à morte literalmente, você não consegue realmente entender se eles vão morrer ou não. Então pra mim isso não é um fator de um roteiro muito inteligente, né? Então acaba meio que abrindo espaço para uma dúvida, e essa dúvida, quando ela é respondida, acaba não realmente tendo ali uma expectativa muito suprida, conforme a gente observava se essa morte fosse confirmada no momento do ato, toda essa situação de uma forma mais interessante. E então é nesse momento que o Endeavor volta à luta, socando as estacas enquanto uma delas acaba arrancando o seu braço direito. Endeavor estava ativando o modo carnificina e ele vai matar o All For One, nem que tenha que morrer junto. All For One então diz que essa teimosia é o que arruinou a vida do Endeavor, e é que é uma espécie ali de coisa que fica sempre perseguindo o personagem. Então nós temos meio que um flashback começando para o herói. Vemos o Endeavor jovem utilizando o uniforme ali da Way, questionando o Endeavor caído no chão. Ele diz que todas as suas tentativas de se redimir, pagar por seus erros e assumir as responsabilidades apenas expuseram sua fraqueza ao mundo e o derrubaram. Vemos várias cenas ali do Endeavor tentando corrigir os seus erros, pedindo desculpa ali para o Shoto e também para o Natsu, e até mesmo ali o altar que ele tinha feito para o Toiwa todas as vezes que ele ia até aquele lugar pedindo desculpas para o seu filho mais velho. Eiji Todoroki nunca pôde se tornar um super-humano, ele só precisa lembrar da sua origem. Ele nunca realmente conseguiria chegar até um tipo de situação na qual ele poderia se orgulhar. E nessa coisa, nesse ponto que fez com que ele achasse interessante se tornar um herói, é quando ele viu ali uma situação trágica acontecendo bem em sua frente. Quando ele era mais jovem, ele viu um pai tentando salvar sua filha em um acidente e acabou morrendo junto com ela no processo. Essa cena chocou Eiji e o fez aspirar para se tornar alguém especial, escolhendo assim o nome de Endeavor para simbolizá-lo. Ele seria a soma de todos os esforços para salvar o máximo de pessoas que ele conseguir. No entanto, não importa o quanto ele tente, ele nunca será como All Might ou até mesmo como Deku. Ele consegue até mesmo se comparar com Izuku para demarcar ainda mais uma situação interessante sobre esse paralelo entre o heroísmo e a forma como ele carregou esse fardo durante toda a sua vida. E aí, vários pensamentos começam a acontecer entre o Endeavor e o Endeavor jovenzinho ali com a roupa da Away. E eles começam a questionar sobre que não adianta imaginar nada, como seria a sua vida, o famoso what if, né? Como seria a sua vida com outras opções, com outras estratégias, com outras alternativas, ou até mesmo se ele fosse outra pessoa. Ele deve enfrentar o maior inimigo de todos, sua própria fraqueza. Porque embora seja um inimigo, foi o que fez Endeavor se manter vivo até os dias de hoje.
Aqui, Endeavor então pega o seu eu do passado pelo pescoço e coloca fogo nele, dando um sinal claro que não toleraria mais ser consumido pelas culpas e pelas merdas que ele havia feito no passado. Ele pararia o All For One, nem que tivesse que morrer no processo. Neste momento, ele queima sua própria visão e cria um fucking braço de fogo no lugar do que havia sido cortado pelo All For One. A aparência do Endeavor é a melhor que o Horikoshi já desenhou. Seu cabelo tá tudo bagunçado, seu corpo não está mais em volta pelo fogo que está centralizando todo o seu poder em sua mão direita, dando um design cabuloso para o personagem. Ele então dá um soco no All For One que quebra a máscara do personagem novamente e diz que mesmo que ninguém o parabenize, ele vai acabar com essa luta porque ela é a missão da sua vida. A gente observa o soco ali do Endeavor consumindo toda a cara do All For One, enquanto todo o corpo ali do personagem acaba sendo atingido pelo golpe do herói, criando totalmente um campo inexplorado até então contra o vilão. E assim o capítulo termina.